sob a presidência do excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, convidamos a compor a mesa de honra. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Corte Eleitoral, Marcelo Salgado, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Marcos Lincoln dos Santos. Excelentíssimo senhor deputado Sávio Souza Cruz. Olá, boa noite. Agora são 8h09. Eu falo ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Neste momento, teve início aqui no plenário a reunião especial para homenagear a Justiça Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pelos 90 anos de sua criação. São 9 décadas que remetem também à publicação do primeiro Código Eleitoral do país, de 1932. E essa norma trouxe importantes avanços para a democracia brasileira. Vamos acompanhar a reunião. Agradecemos aos convidados que acompanham esta solenidade presencialmente, pela TV Assembleia e também pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. A Justiça Eleitoral está celebrando 90 anos de criação, assim como a instituição do voto feminino e do primeiro Código Eleitoral brasileiro.
Para lembrar e promover essas conquistas da democracia e da cidadania no país, a Seção de Memória Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais está promovendo ao longo desse ano uma série de ações comemorativas. Entre elas está a campanha de arrecadação de itens diversos, tais como documentos, títulos e cédulas eleitorais, fotografias, objetos, equipamentos, mobiliário e brindes relacionados à Justiça Eleitoral e às eleições em Minas Gerais. Qualquer pessoa ou instituição pública ou privada pode doar tais materiais a fim de ampliar o acervo histórico do Centro de Memória do Tribunal e valorizar a memória institucional. Para isso, basta entrar em contato com a Seção de Memória Eleitoral do TRE-MG. Assistiremos agora a um vídeo sobre a história da Justiça Eleitoral e das eleições brasileiras. Eleitoral foi uma forma que o Brasil, as suas instituições, a sociedade escolheu para coordenar o processo eleitoral. Alguns países têm agências reguladoras, como no caso dos Estados Unidos. No Brasil optou-se, acredito que com correção, num determinado momento da história, conceder a um ramo do judiciário o poder para ser o coordenador, o fiscalizador do processo eleitoral. Democracia que também foi garantida com a participação das mulheres. O voto feminino foi previsto pela primeira vez em todo o país com o Código Eleitoral de 1932. 1932 também foi marcado pela inauguração do Tribunal Superior Eleitoral, na época chamado de Tribunal Superior de Justiça Eleitoral. Mas o caminho da democracia foi interrompido pelo regime de exceção e a Justiça Eleitoral, extinta em 1937, só foi restabelecida em 1945, após o fim do Estado Novo. Com o Decreto-Lei, teve início a reestruturação desse ramo do Poder Judiciário e o alistamento dos eleitores. Eleitores que iam às urnas assim, com a caneta na mão, para registrar o voto. Havia muita dificuldade em ter dados objetivos sobre quem eram os eleitores, não havia esse cadastramento como há hoje, digital, havia eleitores fantasmas, era muito difícil saber no interior do Brasil, nos grotões do Brasil, como certos grupos políticos dominavam registros e produziam operações fraudulentas para vencer em determinadas localidades. Então era muito difícil fazer esse tipo de cobertura. E tudo isso foi praticamente eliminado com a chegada da urna eletrônica. A urna eletrônica é uma conquista muito importante para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, porque deu muito mais segurança ao processo. Acho que tem que se festejar o fato de uma democracia do tamanho da brasileira conseguir dar um exemplo de eficácia num processo eleitoral digital como é o brasileiro, sem deixar de dizer sempre, é claro que sempre é possível melhorar, mas acho que o caminho está dado e é o correto. Além de garantir segurança, a urna eletrônica garantiu acessibilidade. A informatização, digitalização do processo eleitoral é muito importante.
o recadastramento dos eleitores com o reconhecimento por biometria dá ainda mais segurança ao processo. Eu acho que isso é um exemplo que o Brasil tem a dar ao mundo. Poucos países com uma população tão grande como a brasileira têm um sistema de votação digital que sofreu tão poucos problemas ao longo dos anos e que ofereceu tanta segurança para a democracia, como no caso da democracia brasileira. Convidamos o deputado Sábio Souza Cruz para a leitura do pronunciamento do autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, que nessa solenidade também representa o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, autor do requerimento que deu origem a essa homenagem. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Corte Eleitoral, Marcelo Salgado, que também representa o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, senhor diretor de Assuntos Institucionais do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, coronel Edirlei Viana da Silva, senhoras e senhores. Há instituições que são fundamentais para o exercício da democracia. Contudo, em determinados momentos da história, algumas se destacam por serem imprescindíveis à sobrevivência da própria democracia. Amparada sobre essa premissa, é com grande satisfação que a Assembleia Legislativa realiza essa solenidade, revestida de significativa importância em homenagem à Justiça Eleitoral e ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais pelos 90 anos de sua criação. A história da Justiça Eleitoral no Brasil é marcada por uma sequência de fatos que testaram e ainda testam sua resistência. E como sabemos, ela não só resistiu, como se consolidou sob a base firme de uma nação que almeja a liberdade que ela desperta, encoraja e inspira. São 9 décadas de conquistas que incluem o voto direto, o voto secreto e universal, o voto da mulher e a informatização do processo eleitoral. Em seu discurso de posse em junho de 1932, o primeiro presidente do TRE de Minas, desembargador Manuel Vieira de Oliveira Andrade, assim resumiu o simbolismo daquele momento tão marcante para a nossa história. Abro aspas. Vendo no Código Eleitoral a melhor e a mais perfeita lei que se tem produzida no Brasil e na constituição de seus tribunais a realização mais completa dos seus intuitos, é com a maior confiança e a mais confortadora esperança que declaro instalado o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Fecho aspas. A confiança e a confortadora esperança que outrora nortearam aspirações da recém-criada Justiça Eleitoral Mineira transcenderam os ideais e, ao longo desses 90 anos, se converteram em realidade. Com a Constituição de 1988, que ampliou nossa base democrática, a Justiça Eleitoral pôde avançar no aprimoramento do sistema eleitoral, ancorado na tecnologia, sobretudo com a instituição do voto informatizado, já a partir da década de 90, marco inequívoco na história eleitoral brasileira. Fruto de tão notável avanço, hoje o país dispõe de um eficiente sistema de urnas eletrônicas que conferem segurança, transparência e agilidade às eleições, embora ainda haja uma minoria feroz que, sem embasamento fático, insista em frustradas tentativas de imputar descrédito a esse processo de reconhecida legitimidade. Faz-se necessário, portanto, renovarmos nosso apreço pela Justiça Eleitoral de Minas Gerais, sobretudo agora em que avizinha-se um novo pleito, quando 16 milhões de mineiras e mineiros
estarão aptos a votar nos 853 municípios, sob a égide da política como o meio mais sólido de edificação do